convidamos o professor Dr. José Antunes Rodrigues, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, para proferir a palestra de abertura. O professor tem graduação em Medicina pela Universidade de São Paulo e doutorado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, também na USP. Antes mesmo de entrar na graduação em Medicina, o professor iniciou seus trabalhos experimentais em Fisiologia, quando obteve os primeiros resultados, indicando a importância do controle neural da ingestão salina. Após o doutoramento, o professor passou 2 anos nos Estados Unidos, onde trabalhou ao lado do Dr. Samuel, que é um dos pioneiros na área da neuroendocrinologia. Ao longo de toda a sua carreira científica, o professor fez várias contribuições sobre o papel do sistema nervoso central no controle do equilíbrio hidromineral, com ênfase nas vias neurais envolvidas nesta regulação homeostática, sendo o primeiro a demonstrar a importância dos núcleos paraventriculares e supraópticos no controle da ingestão específica de sódio. Posteriormente, o professor avaliou as principais vias neurais, neurotransmissores sinápticos e os mecanismos neuroendócrinos envolvidos na mediação desta resposta. Atualmente, o professor conduz experimentos que procuram demonstrar modificações na expressão gênica do peptídeo natriurético atrial, vasopressina e ocitocina em áreas restritas do sistema nervoso central em resposta à sobrecarga salina. Então, é com enorme prazer que convidamos o professor para proferir a sua palestra. Eu queria agradecer à comissão organizadora pelo honroso convite, né, de estar aqui participando desse importante evento nordestino de fisiologia e pelas palavras dos que me antecederam aí, realmente a fisiologia está se espalhando pelo país como um todo, não é isso? E o Eduardo fez uma pergunta para mim, mas antes disso, deixa eu só terminar meus agradecimentos. Agradecer ao João Paulo, tá certo? E o João Henrique. Aqui o João Paulo está aqui também, mas o convite foi feito pelo João Henrique, a Ana Arcoverde e a professora Viviane, né? Foi as pessoas que entraram em contato comigo e eu aceitei imediatamente o convite, porque eu gosto de ver isso. Eu gosto de ver atividade científica e eu gosto de ver o papel da pós-graduação, dos núcleos de pesquisa disseminados, etc. Eu queria, então, João Henrique, agradecer você e demais membros da comissão organizadora, agradecer a presença da professora Carol e do professor Pedro, não é isso? Isso para nós é uma honra estar aqui presente. E nós vamos apresentar, como a jovem Tafnis, né? Já fez um resumo da minha apresentação. Nós vamos fazer uma apresentação. Deixa eu só colocar aqui, dividir apresentar. Aqui eu tenho que apresentar o simpósio junto, deixa eu ver aqui, como é que... Aí. Aqui. Ok. Vocês estão vendo aí a apresentação? Não. Não, né? Esse era meu medo. Cadê eu entrando aqui? Escapou a plataforma aqui. Deixa eu voltar. Josiane, você está me vendo aí, né? Estou sim, professor. Tá? Não, Agora, ainda não. Aqui eu vou share the screen, não é isso?
Isso, Share professor. screen. Isso, vai Isso, lá, professor. Share screen. Isso. Agora, O senhor aqui, clica na sua apresentação. isso já está aí, está perfeito. Deixa eu pôr ela. Isso. Estamos vendo Apareceu. agora, professor. Está vendo, né? Deixa eu pôr Isso. ela agora, isto, no Isso, tamanho. perfeito, professor. Maravilha. Agora tá. Eu tenho medo, sabe, dessa parte eletrônica, dessa parte virtual, etc., porque eu não sou tão hábil, né? Eu tenho que contar com os jovens. Às vezes eu conto com a participação da Josiane para me ajudar em alguma das apresentações. Muito bem. Então, após os agradecimentos, realmente eu sinto honrado e fico feliz, né, de ter ver o desenvolvimento da fisiologia. O Eduardo me perguntou inicialmente quanto era o número, se eu tinha um número de pós-graduandos formados. Lá na nossa área, por exemplo, nós temos cerca de, nesses 50 anos que está formando, nós estamos completando agora, tem 300 mestres formados e 301 doutores formados que estão espalhados pelo país como um todo, tá certo? Isso a gente fica feliz de ver que esses grupos de pesquisadores e jovens que voltaram às suas instituições, através do multicêntrico, foi uma iniciativa muito boa, como a Josiane destacou, através do multicêntrico puderam implantar o núcleo de pós-graduação. Isso acho que e com isso quebrar um pouco as assimetrias, né, regionais, que é uma das coisas que chama a atenção. A maior parte está concentrada no sul e no sudeste, por causa de recursos, e uma pequena. Mas agora já temos mais de 12 núcleos de pós-graduação vinculados ao multicentro. Muito bem. Como a Tafan já tinha anunciado, eu quero ter o prazer, então, de apresentar a vocês o título de The New Aspect in the Regulation of Radio Mineral Balance. Mas eu vou apresentar um pouco da evolução histórica da fisiologia nessa área. Então, essa área foi começada lá no Departamento de Fisiologia, quando eu era ainda aluno de graduação. Nós temos aqui o conhecimento básico que todos nós sabemos, né, que a composição hídrica do nosso corpo é relativamente importante, né? Nós não podemos viver sem água, então ela é responsável pela vida, ela faz parte de todas as nossas células, tecido e órgãos, e também é o solvente de todas as reações metabólicas. Um outro dado importante que nós todos sabemos também é que a quantidade de água varia com a idade do animal, do indivíduo. No feto é 100%, 80% do bebê, no adulto no jovem está em torno de 70%, e no idoso, como eu estou aí cerca de 87 anos, devo ter metade da água do meu peso corporal, né? Então 50% do peso corporal. E além disso, nós todos sabemos também que a mulher é mais enxuta do que o homem, ela tem menos água do que o homem, não é isso? Então esse é um dado que a gente tem para chamar a importância do estudo do mecanismo que regula a ingestão de água, bem como regula a ingestão de sal. Sal também é essencial para a vida. O sal é importante para a manutenção da pressão arterial, etc. E também o excesso causa hipertensão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, olha, cerca de 1 bilhão de pessoas sofrem das consequências de alterações do equilíbrio de salino, não é isso? E pela quantidade de sal que tomam, que ingere. Então, eles, inclusive, fazem uma observação de que isso depende, essas doenças cardiovasculares podem ser prevenidas quando você toma menos de 5 gramas de sal por dia. Esse é um dado interessante. Então, como é que isso é regulado? Então, aqui que vem a nossa participação, que nós começamos a estudar
como é que o sistema nervoso central controla o equilíbrio mineral. Ao longo dos anos, o que a gente percebeu é que esse mecanismo de controle é bastante sensível e é bastante acurado, quer dizer, preciso, não é isso? E envolve o cérebro, envolve o sistema cardiovascular, envolve as glândulas endócrinas e as respostas renais, não é isso? Para que o sistema nervoso central e os demais sistemas coordenem essa regulação, precisa ter sensores. Os sensores, nós também, acho que os fisiologistas sabem bem disso. Quer dizer, o que detecta as variações da osmolaridade plasmática ou a concentração de sódio, não é isso? Estão aqui na porção anterior do terceiro ventrículo, não é isso? E quem controla o volume, os pressoreceptores que estão no ciclo aórtico, carotídeo, renais, etc., e que vão levar as suas informações através do vago, glotosfaríngeo e outras vias aferentes até o trato solitário. Então, essas informações das alterações, né, ou das modalidades ou de volume, ativam o sistema nervoso central e que integra respostas. E elas são respostas comportamentais, como a sede, fome, apetite por sódio, ou alterações sistêmicas, que nós podemos chamar de neuroendócrinas, que é controlando AVP e OT, ou autonômicas, controlando aqui o sistema renina e angiotensina, e o peptídeo natriurético, alterações cardiovasculares e combina, então, com as alterações renais, né? Essas alterações renais que faz com que haja aumento ou diminuição da excreção de água e sódio, né? Fazendo o retorno do balanço do equilíbrio e do mineral. Muito bem. Agora, olhando para trás, a gente vê que esse assunto foi inicialmente abordado através do trabalho do Fischer, Ingrid e Hanson, em torno de 1935. Ele publicou que as lesões hipotalâmicas alteravam o metabolismo de água. Depois desse trabalho, uma série de outros trabalhos, não só nos Estados Unidos, né, como na Europa e aqui também no Brasil, mas foram feitos vários experimentos fazendo lesões hipotalâmicas ou límbicas, né? E aí, então, procurando ver os efeitos dessas lesões específicas nessas áreas, procurando ver quais eram as estruturas envolvidas nesse controle. E aqui o Covian escreveu um capítulo de um livro, em 75, mostrando que a área septal, a porção anterior do terceiro ventrículo, o complexo amigdaloide, o hipotálamo e o bulbo vatório participavam desse circuito, não é isso? E aí, então, foi uma observação bem feita naquela época, não é isso? E foi em um livro que eu vou mostrar daqui a pouquinho, em honra ao professor Stevenson, que era um dos pioneiros também canadenses no estudo do equilíbrio eletrolítico e a participação do sistema nervoso central. Veja que o Covian, então, foi o que iniciou essa linha de pesquisa no Brasil. Ele chegou aqui em 55, ele era aluno do professor Ussai, que está aqui no sentado, nessa mesa, e atrás aqui está o Covian, e o Covian veio para cá convite do Zeferino Vaz, que queria criar uma escola médica no interior, que nunca tinha sido feito isso no Brasil, mas a Ribeirão Preto foi a primeira escola médica a ser criada no interior. O resto, a maioria das outras eram feitas nas capitais. Então, quando o Covian chegou aqui, ele achava que ele tinha que dar aula de tudo, e prática, e fazer a pesquisa. O que nota? Nota é o seguinte, que ele chegou aqui e encontrou o Venâncio, que é um biofísico lá do Instituto de Biofísica do Rio. O Negreiros fazia fisiologia da reprodução, era recém-egresso do curso médico da Faculdade de Medicina de São Paulo. O César Timo era da Faculdade de egresso da Escola Paulista. O Migliorini era egresso da Escola da Faculdade de Medicina e o professor, como chama? Me escapou aqui. Ele é de Recife, né? Esse professor Salustiano. O professor Salustiano Gomes Lins era de Recife, não, acho que é de Recife ainda, deve estar
vivo, mas já é mais ou menos próximo da minha idade. Muito bem. Então, ele encontrou esse pessoal que era um pessoal competente em ministrar cursos já de fisiologia na escola médica. Então, o trabalho que ele tinha, que ele disse isso na época, era o trabalho que ele tinha era de implantar uma linha de pesquisa também aqui dentro. Porque o Zeferino queria isso. O Zeferino procurou professores fora do país, né, para que eu pudesse vir para Ribeirão implantar ensino de alta qualidade, bem como pesquisa. Então, o Covian foi um dos que teve essa preocupação também. E ele, o Covian tinha vindo do exterior, lá da Johns Hopkins, onde ele trabalhou com Werner Monte Carlo e Philip Barr. E o Philip Barr, por exemplo, fez lá durante o estágio do Covian, na Johns Hopkins, a hemidecorticação de gatos. Tirava metade do hemisfério cerebral de gatos. Da mesma forma, isso aqui é o exemplo do primeiro trabalho publicado em Ribeirão, no qual ele estudou o efeito da hemidecorticação sobre o metabolismo de carboidratos, feito com o professor Migliorini. E aqui, então, está o aspecto ventral, né, deixando o hipotálamo intacto. Né, então, nesse animal, havia alterações do metabolismo, resistência à insulina, da glicemia, né, em várias condições experimentais. Muito bem. Ele também publicou em seguida, o terceiro trabalho dele aqui em Ribeirão, foi o na ata fisiológica latino-americana, foi o das alterações do peso das glândulas endócrinas. E aqui está apresentado no macho MD corticado havia uma diminuição da adrenal, enquanto que na fêmea MD corticada tinha uma hipertrofia da adrenal. Foi aqui que o Covian me orientou para fazer uma pesquisa do apetite específico, comparando o apetite específico do animal controle IMD corticado macho e controle IMD corticado fêmea. E nós observamos que no animal com macho, quando tinha diminuição do peso adrenal, esse animal tinha aumento do apetite por sódio. E o contrário acontecia com a fêmea. Então, daí a gente passou a fazer vários estudos, o doutor Covian fez vários estudos com César e com Migliorini, utilizando essa preparação. E com esses dados que nós obtivemos sobre o estudo dos efeitos da hemidecorticação no apetite específico por sódio, nós passamos, então, para fazer lesões. E aqui a lesão do núcleo paraventricular e supraóptico, bilateralmente aqui, como está notando, o animal vinha normalmente tomando água e tomando sódio, não é isso? Quando fazia lesão, diminuía especificamente o apetite por sódio. E a ingestão de água praticamente não se alterava. O que era espetacular é essa diminuição específica aqui. Ó. Essa lesão aqui do paraventricular e do supraóptico inibia a ingestão. Hoje a gente tem estudos feitos juntamente com o professor David Murphy, mostrando que tem alterações de genes, né? Genes GOT1 e outros, que depois eu volto a falar sobre isso. Mas isso é interessante. Uma lesão específica numa área acabava com o apetite por sódio. E o animal não respondia às variações do sódio plasmático também. Então, esse trabalho foi um trabalho publicado em 63, logo após, um ano após o meu doutoramento. Isso, então, foi feita aí também várias lesões em todo o sistema nervoso central, por exemplo, o núcleo amigdaloide aqui. Veja que no núcleo amigdaloide o animal vinha tomando água, vinha tomando sódio. Assim que era realizada a lesão do núcleo amigdaloide, veja como o apetite aumentava. Então, com isso aqui, o Covian fez aquela descrição de um circuito. Mas antes disso, eu gostaria de falar, porque vai envolver a origem de uma outra técnica, gostaria de falar do meu estágio com o Macan, Samuel Macan. Ele era um dos pioneiros na área de neuroendocrinologia. E quando eu cheguei lá, ele perguntou se eu queria trabalhar com apetite de sódio ou queria trabalhar na área neuroendócrina,
fazendo a purificação dos fatores hipotalâmicos que controlavam a hipófise anterior. Mas é interessante que aí eu mudei completamente a área e foi importante para mim que eu cheguei aqui de volta, consegui implantar todas as técnicas que eu aprendi lá, inclusive do ponto de vista do ensino de graduação, fazendo controle hipotálamo hipofisário, fazendo lesão de eminência média, fazendo hipofisectomias, etc., vendo os efeitos da castração nos animais. Foi um período muito fértil para mim do ponto de vista de aprendizado. E o professor Macan também deu muito apoio para mim, para o nosso grupo, né? Levando os pós-graduandos para lá, para Dallas, lá na Southwest Medical School, e estudando na área de neuroendócrino. Aqui você pode observar que são 2 trabalhos, um deles era a purificação do fator liberador, do hormônio luteinizante, por purificação. Isso aqui, o outro é o efeito desse fator liberador sobre a liberação de LH no plasma, na rata, em várias fases do ciclo estral. Mostrando aqui nessa ideia que nós tínhamos aqui, era se o pico do LH que ocorre previamente à ovulação era devido a um aumento da concentração de GNRH, o fator hipotalâmico, ou alteração da sensibilidade da hipófise ao fator hipotalâmico. E aí nós mostramos aqui que era principalmente a alteração da sensibilidade da hipófise ao fator hipotalâmico. Muito bem. Quando eu estava lá com o Macan, eu falei para vocês que era uma das técnicas novas que foram criadas naquela época, ele chegou da Suécia, onde ele tinha uma colaboração com o professor Ben Anderson, e aí ele falou, olha, o Ben Anderson implanta uma cana no ventrículo do cérebro da cabra, terceiro ventrículo do cérebro da cabra. Você seria capaz de colocar uma cana no ventrículo do rato? Eu falei, olha, vamos olhar. Eu nunca fiz. E aí nós fizemos. E aqui é um modelo, tem uma cânula implantada no terceiro ventrículo, e a gente fazia injeções de soluções isotônica, hipertônica, angiotensina, substância neurotransmissores colinérgicos, adrenérgicos, e via o efeito sobre a ingestão de água. Esse aqui é interessante mostrar isso aqui, porque um dos efeitos bonitos que a gente via é que no animal normo-hidratado, você injetava angiotensina, ele ia rapidamente para beber água. E aí, ele bebia pouco ou nada sólido. Muito bem. Essa metodologia permitiu a gente ver que aí, quando se injetava o carbacol, que é a substância colinérgica, ele aumentava a ingestão de água, como também aumentava a excreção de sódio. Veja aqui a excreção de sódio, dose dependente. E a excreção de potássio, dose dependente, ao longo do tempo. Então, com esses dados, nós fizemos uma pesquisa relativamente ampla, procurando ver o papel dos neurotransmissores, né, em resposta às alterações plasmáticas de sódio ou em resposta às alterações de volume. Os agonistas ou antagonistas, etc., não é isso? Nós vimos que, então, a estimulação angiotensinérgica, colinérgica, adrenérgica ou serotoninérgica era capaz de modificar a natriurese e a antidiurese. A gente não sabia, então, como é que o cérebro, então, controla essas alterações sistêmicas. Então, essa era a grande pergunta na época. E aí nós tivemos a sorte, volta um pouco atrás. Então, esse é o trabalho que o Macan, que o Covian publicou no livro dedicado ao Stevenson, tá certo? Sobre o papel do controle neural na integração de mecanismos fisiológicos e comportamentais. O Covian publicou, então, esse circuito baseado nos experimentos que nós tínhamos feito através de lesões ou estimulações químicas, né? Ou as alterações com antagonistas dos neurotransmissores, e que chegou a essa conclusão, que o hipotálamo era o principal centro que controlaria a ingestão e a excreção de água e sódio.
lesões da posição anterior, modificava a ingestão ou excreção, a do anterior lateral, aqui modificava também para mais a ingestão e excreção. Essa área hipotalâmica era modulada pelas outras áreas subcorticais, por exemplo, complexo amigdaloide, a área septal e bulbo olfatório. A amígdala aumentava o apetite, e o outro complexo córtico medial diminuía, a área septal aumentava, o bulbo olfatório também aumentava o apetite ao sódio. Então, isso aqui, então, foi o primeiro circuito descrito naquela época, em 70 e pouco, sobre o controle neural do equilíbrio hidroeletrolítico. Como o cérebro, então, falava com o resto do sistema do organismo, como falava sobre o coração. E nessa época tivemos a sorte de ter alguém que produziu um trabalho, foi Debold, em 81, ele é argentino, radicado lá no Canadá, em que ele fez extratos do átrio direito, extrato do átrio esquerdo, homogeneizou em solução salina, injetava no peritônio, na cavidade peritoneal, de animal normo-hidratado, e aí o que acontecia? O animal tinha uma natriurese abundante e uma diurese abundante. Então é por isso que ele chamou peptídeo natriurético, né? Atrial porque foi tirado aqui da porção extraído dos átomos. E logo nos primeiros 4 anos foi descoberta a estrutura, foi determinada essa estrutura, e uma das coisas que foi importante para nós é que depois daí o Quirion foi um outro pesquisador francês, demonstrou que o ANP, marcado com iodo 125, tinha sítio de ligações em várias áreas do sistema nervoso central. Uma das primeiras delas aqui, mais ativa, é do bulbo olfatório, o órgão subfornical, eminência média, área prostrema, etc. Então, se tem receptores, tinha função. E aí nós também publicamos um trabalho injetando o ANP e vendo o que o ANP era capaz de modificar a ingestão ou excreção de água e sódio. Não é isso? Esse trabalho foi feito em colaboração com o professor Sanso praticamente acho que em 85. E aí o que nós vemos aqui é que colocando a cânula no ventrículo do rato, não é isso? E aí 5 dias depois a gente injetava salina, deixava ele sem água por 18 horas mais ou menos, e aí injetava a salina e oferecia depois de 10 minutos a água para ele. Veja que o controle aumentava de forma bastante intensa a ingestão de água induzida pela desidratação. Se antes de oferecer a água você injetasse doses crescentes do peptídeo natriurético, vê o efeito do peptídeo natriurético sobre a ingestão de água induzida pela desidratação era dose dependente. Eu vejo que aumentando a dose, o efeito inibitório sobre esse apetite era acentuado. O mesmo foi feito com a angiotensina. Injetava o peptídeo natriurético, antes de injetar a angiotensina, o efeito era semelhante. Muito bem. Nesse momento, nós tivemos uma colaboração da professora Gutkovska. Ela veio aqui ao Brasil e ela já tinha montado o método, no doutoramento dela, o método de dosagem do peptídeo natriurético. Esse trabalho era inédito. E com a colaboração dela, nós montamos aqui no Brasil também. Veja o seguinte, que quando você faz a estimulação colinérgica, como eu mostrei antes, aumenta a natriurese. Está bonito aqui, aumentando a natriurese. E dá uma antidiurese bonita. Veja o que acontecia com a concentração plasmática do peptídeo natriurético. Aumentava. Havia uma correlação entre a natriurese e o aumento do peptídeo natriurético. Essa foi a primeira demonstração do papel do sistema nervoso central na modulação do peptídeo natriurético.
É da mesma forma que, olha, a vasopressina, a antidiurese estava associado a um aumento da vasopressina circulante após a estimulação colinérgica. Muito bem. Voltei atrás, isso. Então, a gente tinha já essa ideia de que o sistema nervoso central era capaz de modular a liberação do peptídeo natriurético em resposta às estimulações adrenérgica, colinérgica, angiotensinérgica. A gente queria uma preparação em que pudesse alterar a secreção, a concentração plasmática do peptídeo natriurético sem lesão nenhuma no cérebro. E aí nós utilizamos a técnica do Orreda, que é introduzir uma cânula na jugular externa, vai até o átrio. Aqui o pulmão, aqui a jugular externa, e aqui está a cânula, e o átrio. E fazendo a expansão, a gente pode ver que ficou claro aqui, ó, essa expansão não é tão evidente como a gente esperaria, o aumento, mas é evidente o efeito. Como é que era feita essa expansão? Fazendo a infusão, 2 ml por 100 gramas de peso, de uma solução isotônica ou de uma solução hipertônica, durante 1 minuto. Quer dizer que é uma distensão relativamente intensa. E o que aconteceu com esse efeito? Veja aqui está a V3V, lesão do V3V. No animal normal, veja que a concentração plasmática de peptídeo natriurético está aqui em torno de 50 a 60. Após a expansão, aumenta significativamente a concentração plasmática de GNP, já nos primeiros 5 minutos, e a lesão bloqueia. Não é bloqueio, eu vou falar inibe significativamente, bastante intenso. Do mesmo modo, se fizer a lesão da eminência média. A eminência média é a região onde a haste hipofisária se insere no hipotálamo. Veja que o efeito é extremamente semelhante. Como você vê aqui, olha, a resposta do controle isotônico aumenta a expansão isotônica, dá um aumento na liberação do peptídeo natriurético, que é bloqueado pela lesão da eminência média. Mas o dado mais bonito que nós achávamos, que nós encontramos na época, foi a retirada da neurohipófise ou da hipofisectomia. O efeito da retirada da hipófise, veja aqui, ou da neurohipófise, diminui drasticamente também a liberação do peptídeo natriurético. Nessas condições, o cérebro estava todo intacto. Ele estava intacto, só tirou a neurohipófise. Tirando a neurohipófise, percebe? Quer dizer, então, de alguma forma, o hormônio originário do hipotálamo, etc., era liberado na neurohipófise e ia, então, para a circulação. E se você tirasse isso... E aqui deu origem a uma série de trabalhos procurando mostrar o papel da ocitocina na modulação da excreção de água e sódio, na modulação da liberação do peptídeo natriurético, etc. Muito bem. Aí também a gente tem a sorte de ter encontrado a professora Laura Bios, e ela mostrou num congresso da SBFIS, não é isso? Que no ano 2000, que quando ela fazia alterações osmóticas, etc., aparecia a presença de FOS. FOS é uma proteína que indica ativação de neurônios, ativação neuronal. Conversando com ela, nós resolvemos fazer um trabalho junto, e aí foi feito o efeito da expansão isotônica sobre a expressão da proteína FOS nas áreas do tronco cerebral, bem como na área hipotalâmica paraventricular e supraótica. Veja aqui no lóculo cerúleo, olha, o animal, após a ativação da expansão isotônica, aumenta a expressão de FOS no lóculo cerúleo, no parabraquial, no núcleo do trato solitário, no porção medial e no dorsal da RAF. E aí, enquanto no paraventricular do hipotálamo, em várias regiões, antero-posterior, magro posterior, depois magro medial, lateral magro, etc., e supraótico. Então,
isso aqui foi uma técnica que permitiu a gente visualizar em todo o cérebro quais eram as áreas que eram ativadas através em resposta à expansão. Isso foi uma das coisas bonitas naquela época. A gente queria, já tinha ideia da lesão, tinha ideia da estimulação osmótica, tinha ideia da expansão de volume, alteração, mas a gente não tinha ideia da expansão das áreas ativadas. E com essa técnica nós conseguimos fazer. Então, não só a ativação, mostrando através da expansão isotônica ou hipertônica, aqui é o exemplo da ocitocina, a expansão isotônica e hipertônica aumentam a excreção, a concentração plasmática de ocitocina, não é isso? Mas também ativa as áreas hipotalâmicas na expressão de Foz, aqui está claro, paraventricular e supraóptico, bem como aí, através da expressão gênica, ou então da imunoreação com anticorpo anti-ocitocina, nós, através do trabalho daqui da Margato, não é isso? Que é uma pós-graduanda nossa, ela mostrou, então, juntamente com a Laura Vivas, não é isso? Mostrou, então, que lá no hipotálamo, no paraventricular, na região lateral do magno celular, veja que está bonita a expressão da proteína FOS no núcleo, todos esses pontinhos pretos mostram isso, e o citoplasma corado com a citocina, anticorpo citocina. E nesse lado de cá, a mesma coisa, só que fazendo a hibridização in situ, medindo o RNA mensageiro, não é isso? Aqui no supraóptico é a mesma coisa, vendo aqui, olha, o FOS e o fenótipo desse hormônio, desse neurônio, é a ocitocina, e aqui o RNA mensageiro. Então, daí para frente, nós procuramos verificar nessas várias áreas do sistema nervoso central qual que era ativada por esses dois tipos de estímulo, expansão isotônica e hipertônica, ou alteração osmótica só, a expressão do FOS, qual era o neurônio e qual era o fenótipo desse neurônio. Essa foi um dos trabalhos bastante intenso, ativo, e que nos permitiu, então, olha, envolvendo aqui vários alunos de pós-graduação, vendo que os principais estímulos que estavam integrando a resposta do controle neural, do equilíbrio hidroeletrolítico, eram ativar a alteração da osmolaridade ou alteração dos volumes. A alteração da osmolaridade ia ativar neurônios específicos aqui da região do supraóptico paraventricular, mas do SFO, principalmente o VLT, alterando o comportamento da injeção de água. Mas as alterações de volume eram pré-receptores que iam fazer as suas sinapses lá no primeiro sinapse no NTS, no parabraquial, né, lóculo cerúleo, dorsal da RAF, ativava a amígdala, banda da estria, que culminava também com a ativação do hipotálamo, que ia secretar, modular a secreção de vasopressina e ocitocina. A vasopressina ia atuar lá no rim, como também o peptídeo natriurético, e a ocitocina era capaz de ativar diretamente o coração também, aumentando a pressão dele. Então, esses dados foram os dados que a gente observou, utilizando várias técnicas, as técnicas de estimulação, as técnicas de lesões de áreas, cada uma dessas áreas específicas, lesões eletrolíticas, ou usando agonista ou antagonista de vários neurotransmissores que estão aqui, não é isso? Então, foi uma das... e esse trabalho foi publicado no Fisiológico Review. Naquela época, nós fomos convidados para fazer um capítulo sobre controle neural do equilíbrio eletrolítico. Muito bem. Mas aqui, ainda, a gente sempre estava atrás dos mecanismos agora envolvidos, né, na ativação dessas áreas. E tivemos a sorte de ter sido publicado, acho que em 1994, no Snyder, mostrando que o SFO expressava lá uma enzima
que era a enzima produtora do óxido nítrico. L-arginina mais o oxigênio mais a atividade dessa enzima produzia citrulina mais oxigênio, mais óxido nítrico. Veja que no SFO tinha expressão de atividade da NOS, a NOS era expressa também no mediano preótico, no OVLT, no supraótico, no paraventricular e na neurohipófise. Bom, se está expresso aqui, ele tem que ter uma função. E o primeiro trabalho que nós fizemos foi feito com Wagner. Mas só para mostrar a reação aqui, olha, a L-arginina, então aqui a enzima que vai fazer com que haja a conversão da L-arginina em citrulina mais dose equimolar de NO. Então, como o NO é bastante instável, a gente media, para medir a atividade da neossintase, era medir a citrulina. Muito bem, o primeiro trabalho que nós publicamos foi do Wagner, aqui, deixa eu ver só um pouquinho, qual seria melhor. Aqui, Wagner, em 2007, veja que ele utilizou o L-Name, que é o inibidor da NO-sintase, não é isso? Então, viu essa injeção cerebroventricular. Então, fazendo a injeção de L-Name dentro do ventrículo, no animal normal, aumentava a concentração de AVP, bem com a concentração plasmática de ANP. Se doasse o NO diretamente, através do SIM1, o SNAP, etc., veja que aqui não havia alteração. Impedia, então, o efeito o NO inibia o efeito da estimulação pelo NNI. Muito bem. Daí a Melina e o Vanberto, utilizando o método in vitro, ele mediu a atividade elétrica dos neurônios do paraventricular aqui, usando o PET clamp. Veja que em condições isotônicas tem um disparo de frequência da atividade elétrica desses neurônios, que é aumentada pela estimulação hipertônica desses neurônios, e essa atividade é reduzida quando se trata esses neurônios com NO. Então, a ativação isotônica ou hipertônica aumenta a produção do hormônio, por exemplo, vasopressina, ocitocina, e o NO inibe essa produção. Quer dizer que o paraventricular, ou os neurônios ali envolvidos na região do equilíbrio eletrolítico, está envolvido no controle, no mecanismo de ação do óxido nítrico. Mas, para fazer um trabalho mais delicado, aqui também a Daiane Gomes, é uma professora também aqui da Universidade Federal de Recife, ela foi fazer o doutoramento conosco, nós falamos para ela, pega o hipotálamo médio basal aqui do rato, olha aqui, está os nervos ópticos, quiasma óptico, e aqui esse hipotálamo médio basal, então incuba ele in vitro e submete às alterações osmóticas. Então esse fragmento aqui era colocado em Krebs, ring e bicarbonato, não é isso? Aumentando então durante um período de pré-incubação de mais ou menos 1 hora, e depois mudava o meio ou um grupo de hipotálamo tratado com solução isotônica ou hipertônica, e no final de 30 minutos pegava o meio e o tecido para dosar ANP, ocitocina e atividade da NOS. Muito bem. Mas aqui, então, o que a gente vai... Eu estou querendo fazer isso. Deixa eu... Aí. Muito bem. Aqui, então, o que nós mostramos, então, que foi o efeito da estimulação, não é isso? Sobre a liberação de ANP. Quando o hipotálamo médio basal era incubado no meio de incubação isotônico, havia uma liberação basal. Essa liberação basal era aumentada pelo estímulo osmótico. Mas o mais interessante foi ver isso aqui, olha,
a produção de NO, medida através da citrulina, era diminuída, bem como o metabólito do óxido nítrico, que era o nitrato. Então, a elevação da atividade osmótica, do meio osmótico, o estímulo osmótico, aumentava a liberação de peptídeo natriurético do hipotálamo médio basal, né? E diminuía diminuía a produção de óxido nítrico. Aí nós fizemos um outro tipo de trabalho também, os doadores de NO, com o doador de NO incubando in vitro, na mesma tipo de preparação. Veja que os doadores do NO sintase aqui, diferente tipo, não alteravam significativamente a liberação do peptídeo natriurético em condições isotônicas, mas inibia o efeito osmótico induzido do peptídeo natriurético induzido pelo estímulo osmótico. Então, mostrando então que o doador era capaz de inibir. Mas se você inibia a NO-sintase por L-name, o efeito isotônico e o efeito hipertônico não se alteravam. Quer dizer que o SNAP, o L-name em diferentes doses, etc., não era capaz de alterar o aumento induzido pelo estímulo osmótico. Nem o NMA, são dois tipos de inibidores da NO-sintase, uma central dentro do sistema nervoso e a outra não. Muito bem. Com isso, nós mandamos esse trabalho para publicar e veio umas críticas lá que precisava melhor mostrar o papel do NO, porque não estava bem claro, porque o efeito do L-name não era evidente. Então, aí, como disse, então, surgiram, na época, esse trabalho do White e Marletta, mostrando a interação do NO com o CO. Ele mostrava que o CO era capaz de inibir a atividade da NO-sintase, diminuindo a produção do NO. E aí, esse circuito aqui, fechado, né, era um modelo de regulação e de interação entre o NO e o CO. Aí, baseado nesses dados aqui, nós fomos direto no mesmo experimento. Aí, só que, em vez de inibir a NO-sintase, nós inibimos a hemoxigenase, que transforma, então, o enzima que transforma, aumenta a produção da hemoxigenase, tá certo? E a hemoxigenase, então, o CO era capaz, como mostramos no anterior, então, vendo o seguinte, se você incubava com duas doses de hemoxigenase em condições de osmolaridade, via que havia um aumento da produção de citrulina, indicando o aumento de NO. Em condições hipertônicas, a mesma coisa, aumentando a citrulina, aumentando a produção. O efeito sobre a produção do ANP está bem nítido aqui, inibindo, tanto em condições isotônicas como hipertônicas. E aqui está o efeito sobre a ocitocina. Então, os NDBVG inibem a hemoxigenase. Se inibe a hemoxigenase, aumentava a atividade da NO-sintase. A NO-sintase aumentava a produção de NO, que ia diminuir. Muito bem. Nós tínhamos mostrado isso aqui. A citrulina aumenta, é indicador da produção do NO, e o efeito dosando, não é isso, o ANP e a ocitocina nessas condições experimentais. Mostrando, então, que a hemoxigenase, a inibição da hemoxigenase, ela diminui a produção da TNP associada com o aumento da atividade da NO-sintase. Muito bom. Aí, em seguida, o Wagner, que estava trabalhando conosco na época, estava trabalhando com esse trabalho, nessa linha de pesquisa, procurou verificar, e isso aqui foi feito um trabalho juntamente com o professor Javier, é isso? Procurou verificar qual era o efeito da desidratação sobre a expressão da hemoxigenase ou da inoxidase juntamente com a produção de OT. Então, ele fez esse experimento tanto no paraventricular como no supraórtico,
Aqui está mostrando o animal normo-hidratado, a expressão da hemoxigenase, que é aumentado significativamente, olha aqui, aumentado significativamente na desidratação. Tanto o NOS também, mostrando o efeito da desidratação, não é isso? E que esses neurônios estão juntos. Existe uma colocalização desses efeitos. Então, esses foram dados interessantes que publicamos. Tem, a seguir, nessa mesma linha, a Juliana começou a estudar os efeitos comportamentais, não é isso? Da desidratação de 24 horas sobre a ingestão de água. Não é isso? Está um efeito bonito aqui, olha, quando você põe o animal, oferece o animal desidratado, ele ingere quantidade expressiva de água. Se você pré-trata esse animal com inibidor da hemoxigenase, veja aqui que bonito. Há uma diminuição disso aqui, como tem uma diminuição na secreção hormonal. Veja aqui, no animal normal, não é isso? Desidratado, a secreção de vasopressina é alta. No pré-tratado com o ZND-BPG inibe, bem como inibe a ocitocina. Isso. Então, mostrando então, o papel desse hormônio, não é isso? Desse neurotransmissor, do papel do CO e interação com o NO no controle do balanço eletrolítico. Aqui foi para estudar a expressão da proteína FOS, né, nesses animais em condições experimentais idênticas. Primeiro aqui o controle, né, tratado com o veículo, o controle tratado previamente com ZND-BPG, praticamente não tem alteração, e aí você vê aqui no controle basal e no controle submetido à desidratação, aumento da proteína FOS, tá certo? Isso aqui. E o efeito é diminuído, né, expressivamente no animal pré-tratado com ZND-BPG. Eu acho que essa é um dos experimentos que ficou bem claro. Muito bem. Tratando de gases, apareceu na época aí um grupo de pesquisadores trabalhando no rim, estudando o papel do H2S, do sulfeto. E também publicado na literatura por Snyder, em 2012, que em várias regiões do sistema nervoso central era capaz de transformar a cisteína em H2S, através de dois tipos de enzima, a cistationa beta-cidase, que é a CBS, ou mercato-piruvato sulfotransferase, que era a MST. Então, aqui, a CBS era capaz de transformar a cisteína e produzir sulfeto, não é isso? E, do mesmo modo, aqui, o mercato-piruvato sulfotransferase também na produção de sulfeto. O Coletti, que é o Ricardo Coletti, que é um aluno nosso, ex-aluno nosso, hoje está estudando medicina, ele fez análise da expressão da hemoxigenase no paraventricular de animais normais, notando aqui a expressão em azul, aqui em amarelo a hemoxigenase também no paraventricular, e das enzimas envolvidas na produção de sulfeto, o MST e o CBS. Vejam que também tinha essa expressão. E no supraótico, olha aqui que bonito fica a NOS, bastante expressa no supraótico, e aqui também a hemoxigenase também bastante expressa, e também o MST no supraótico, com tanto o MST como o CBS. Esse trabalho foi publicado no Neuroendocrinology em 2017, 2017, e essa figura ficou como capa de revista, mostrando, então, a importância desses achados, né, nessa linha de pesquisa nossa. O primeiro trabalho mostrando, então, o efeito do doador de sulfeto sobre a atividade elétrica do paraventricular, aqui está a atividade dos vários, foi feito pelo professor Ferguson. Veja aqui que dose crescente do doador era capaz, né, de aumentar a despolarização. Aumentava a despolarização praticamente todas as células, 80%. O Ricardo fez, então, o trabalho procurando
usar o doador do INS, injetado centralmente, verificando que aumentava a ingestão de água, potenciava a ingestão de água no animal previamente tratado com doador de sulfeto. Do mesmo modo, eu falei aumentando a ingestão de água, aumentava a produção de vasopressina, desculpe. E aqui a ocitocina, a mesma coisa. Nota, o sulfeto potenciava tanto a liberação da vasopressina como de ocitocina. Um outro efeito bonito que ele mostrou foi aqui a inibição da atividade da iniocintase, quer dizer, o sulfeto inibe a atividade da iniocintase. Não é isso? Isso aqui, mostrando aqui, também nítido, tá certo? A atividade da iniocintase do hipotálamo, né? Em condições basais ou em condições estimuladas pelo sulfeto. Ela inibe. Do mesmo modo que potencia a atividade da hemoxigenase. Também esse é um dado bastante interessante. E com isso, então, a gente, para chegando mais ou menos em conclusão do nosso trabalho, da nossa apresentação, está claro aqui que esse controle hipotalâmico, neurohipofisário, da liberação de hormônios envolvidos no equilíbrio eletrolítico, envolve a atividade da NOS, a hemoxigenase e da CBS também, que é o sulfeto. Né? O CO inibe, né? O CO e o H2S estimulam, tá certo? A liberação dos hormônios, enquanto que o NO inibe, tá certo? Então, esses mediadores do NO, juntamente com a atividade hemoxigenase CBS, do sulfeto, são, provavelmente, deve exercer um efeito bem fino, regulação fina, né, do controle hidromineral. O trabalho, então, publicado aqui o ano passado, esse aqui, de 2019, mostrando, então, a interação desses três neurotransmissores gasosos, né, o papel do NO no hipotálamo médio basal, né, ele inibe a produção de AVP e OT diretamente, como inibe a atividade da hemoxigenase, bem como da atividade do MS na produção de H2S, e que levam, então, à diminuição da produção hormonal. Então, as alterações da osmolaridade, então, envolve a ativação desses três neurotransmissores e a modulação entre eles para trazer o balanço às condições de normalidade. Só para finalizar, tenho mais uns 2 ou 3 diapositivos, eu vou mostrar a evolução técnica que nós utilizamos durante todo esse tempo que nós estamos trabalhando, né, no balanço hidroeletrolítico. Então, evoluiu do animal lemnicorticado para as cânulas dentro do terceiro ventrículo, estimulações químicas de várias áreas, bem como de lesões, né, e aqui, com a época do radioimunoensaio, procurando ver os fatores hipotalâmicos, e aqui também a parte de imunohistoquímica, que foi importante para estabelecer a ativação neuronal, qual era o tipo de fenótipo utilizado, etc. E aqui a Gislaine já está publicado isso aqui, em 2016, procurando ver na liberação, por exemplo, de AVP aqui, quais eram os neurotransmissores, quais eram os mecanismos de sinalização dentro da célula, né, para a liberação do hormônio. Então, ela estava mostrando o papel da ERK aqui na liberação de AVP, né, em condições basais ou sob a estimulação da angiotensina. Né? Ela mostrou mais tarde também a interação do papel da angiotensina e o papel do estrógeno, a modulação tanto da ingestão de água como da ingestão de sódio. Muito bem. Muito bem. E aí, aqui tem a Silvia, né, que está trabalhando com endocannabinoide, já tem uma linha de pesquisa definida por ela. Muito bem. E aqui também é da Silvia, vendo o papel dos lentivírus. O trabalho em colaboração com o professor Murphy, vendo
em animais submetidos a várias condições fisiológicas, eles pegam estruturas específicas e vê quais são os genes que são alterados. Isso é impressionante ver a quantidade de genes que é alterado numa determinada resposta fisiológica. E, ultimamente, estão sendo implantados lá o Rafael e o Raoni, tá? As técnicas de optogenética e quimiogenética. Esse dado aqui foi apresentado num congresso de neuroendocrinologia feito em Dourados, em que o professor Colin Powell mostrou na última, como seu último diapositivo, a evolução técnica que ocorreu nos últimos 70 anos. E é impressionante ver a quantidade de técnicas que foram desenvolvidas, né? Desde a microscopia, lá, purificação de hormônios, peptídeos, métodos de biologia molecular e até a quimiogenética hoje. E isso associado com as técnicas de imunistoquímica. Então, essas técnicas todas foram utilizadas na maioria em vários laboratórios do mundo, envolvendo o controle do mineral, procurando, então, caracterizar as estruturas e qual é o papel de cada uma dessas estruturas no balanço do mineral. Muito bem, e aqui eu quero expressar meus agradecimentos aos mestres, né? Os meus dois grandes mestres, Covian e Macan, Samson, Jolanta Gutkovska, Kim Johnson, Macquimby, Laura Vivas, aqui está o professor Stern, Charles Burke, a Ferguson, e atualmente nós temos mantido uma atividade bastante intensa junto com o professor David Moore. Muito bem, eu queria agradecer a todos pela atenção e também ao nosso grupo aqui. Eu queria aproveitar esse momento para dizer que toda essa evolução técnica que veio desde 70 até agora, eu vou dizer desde 70 porque foi desde a implantação da pós-graduação, essa evolução se deu graças à atividade dos pós-graduandos. Porque os pós-graduandos vêm com a imagem, vêm com as suas ideias, e eu sempre fiz assim, o que você quer fazer? Eu estou fazendo isso. Em que posso te ajudar? Então, e com isso a gente evoluiu. Eu não estou apresentando aqui dados que a Josiane provavelmente vai apresentar em algum momento nesse simpósio, do papel, então, dos astrócitos, isolar o hipotálamo, basal, médio basal, fazer os astrócitos, estudar o papel dos astrócitos na liberação desses hormônios em diferentes condições experimentais, tudo isso tem sido feito com o apoio e, às vezes não, na maioria das vezes, com as ideias do pós-graduando. Então, o que eu falo que eu tenho papel, meu papel é catalisador, proporcionar meio para que aquelas pessoas possam florescer. E aí eu tenho o prazer, tá certo? Me dá prazer olhar para trás da minha vida. Obrigado a todos. Obrigado, professor Antunes. Muito obrigado. Obrigado. Excelente palestra. Professor, excelente. Nós aqui agradecemos muito por sua participação, por enriquecer o nosso evento. Um evento que vai, certamente, ser um divisor de águas para a fisiologia na região Nordeste. Enquanto nós temos alguns minutos para perguntas, colocações, enquanto as perguntas e as pessoas estão se inscrevendo, queria apenas registrar também a presença de outros colegas da fisiologia, de instituições da Federal de Sergipe, nosso colega Daniel Badawi, nosso colega Walter Joviniano, que hoje é vice-reitor da Federal de Sergipe, nossos colegas também da UFC, né, professor Armênio, da UFC, nosso colega Ariclécio, da Estadual do Ceará, nosso colega Olagide, também da Federal de Alagoas, né, nosso colega José Luiz Brito, da Federal da Paraíba, junto com Josiane também, nossos colegas da UFPE, como o professor Antunes já comentou, né, a professora Daiane Gomes está presente conosco, o professor Eduardo Lira, o professor Leucio Vieira também, da Federal de Pernambuco, da nossa fisiologia.
Estamos abertos a perguntas e inscrições. Eu acho que a maioria dos que estão presentes aqui nessa mesa já conhece isso de velho, né? A Josiane, por exemplo, né? O Moisés Tolentino também, trouxe lá uma linha de pesquisa nova, a parte do peptídeo natriurético, ocitocina, nas contrações gástricas, não é isso? Você lembra? Publicou um trabalho com isso, tá bem? Então, introduzindo coisas novas para a gente. O João Paulo é de velho, que a gente conhece também, tá certo? O Walter Santana está aqui, o Armânio está escondido ali, não tá mostrando a imagem, né? Mas a Josiane tem uma linha de pesquisa linda, né? Em que ela estuda o papel dos astrócitos, ela e a pós-graduação Flor. Não é isso? Não é isso? Muito bem. Estamos aí para alguma pergunta. Eu estou falando assim que todos os que estão na mesa aí, praticamente, já conhecem de velho e não tem muita pergunta para fazer. Pode fazer comentários se quiserem, tá certo? Isso. Nós temos já alguns inscritos. Eu só queria também lembrar que tanto a mesa de abertura como a brilhante palestra do professor Antunes vai estar no canal do YouTube do nosso evento, né? Um momento para difusão de ciência, de pesquisa, essa brilhante reflexão histórica e pontuação com pontos mais atuais que o professor Antônio nos trouxe. E já a gente pode já disponibilizar no nosso canal do YouTube. Então, a gente tem como primeiro inscrito a Atalaia Flor. Por favor, Atalaia. Olha aí, ó. Eu falei dela, ela. Tá dando para me escutar? Sim, claro, escutamos bem. Está perfeito. Professor Antunes, parabéns pela apresentação, viu? Lindo, lindo, Obrigado. Aqueles resultados que o senhor mostrou. Para quem não me conhece, meu nome é Atalia, eu sou doutoranda aqui da UFPB, sou orientada da professora Josiane, né? Nós fizemos algumas parcerias aí com o professor Antunes para desenvolver uns projetos, foi bem legal. Professor Antunes, o que eu queria perguntar para o senhor é mais em relação ao fenótipo dos neurônios que o senhor mostrou. Né? O senhor mostrou que o NO está envolvido com a modulação inibitória dos neurônios magnocelulares ali da região do PVN, né? Que estão envolvidos com a resposta osmótica, inclusive também a liberação de ANP, não é? Isso, exatamente. Eu queria perguntar para o senhor, professor Antunes, se o senhor avaliou o papel, por exemplo, dos neurônios GABAérgicos dessa região, porque tem trabalhos mostrando que a desidratação, ela causa um aumento na atividade dos neurônios GABAérgicos, né? Isso. E Exatamente. tem trabalhos que mostram também que o NO, de alguma maneira, pode estimular as vias GABAérgicas. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Se fosse. Olha, a gente tem resultados feitos principalmente pela Silvia. A Josiane pode me corrigir ou não, principalmente pela Silvia, fazendo a cultura de astrócitos, tá certo? Ou a Fernanda, que estudou o papel desses neurotransmissores. GABAérgica é tipo inibitório, não é isso? E exerce um papel muito importante junto com no hipotálamo médio basal ou na cultura de astrócitos específicos. Eu não tenho muito mais dados para te colocar, porque tem uma série de neurotransmissores, agonistas, antagonistas, modificando a quantidade de glutamato, né, ou de GABA nessas culturas e alterando a produção de hormônios. Não é isso? Inclusive, a Silva tem um papel, tem alguns dados mostrando a interação dos glicocorticoides com os endocannabinoides, com o glutamato ou GABA, tá certo? Na produção desses hormônios aí. Obrigado pelo... Não posso mais esclarecer, mas você pode ver, tem uma revisão produzida pela Silvia como primeira autora, que está publicada no Physiology. Você já viu aquela revisão, não? A revisão é uma revisão muito boa também, viu? Mostra a interação desses mecanismos aí, do qual o NO participa através também da modulação de GABA, tá bem? Certo, professor, muito obrigada, viu?
Obrigado a você e prazer em vê-la. Professor, temos aqui no chat vários agradecimentos pela sua palestra. Professor Bruno Del Bianchi, da Federal de Lavras, está agradecendo. Professor Armêndio, sempre inspirador. Professor Antunes, nas palestras. É uma série de comentários no chat, eu queria destacar. E realmente a sua palestra nos engrandece muito como pesquisador, sempre um bom exemplo a ser seguido. Obrigado aí por todos. Essa é uma das preocupações. Nós estamos falando aqui para pesquisadores, jovens. Acho que o mais velho sou eu, né? 87 anos. Um jovem pesquisador, professor. Um jovem pesquisador. 87 anos já não é, já está mais para lá do que para cá, né? Mas ainda tem alguns neurônios funcionando. A memória começa a esquecer, viu? Isso é uma das coisas que a gente tem presente. Mas uma das coisas que eu gosto de ver é o entusiasmo dos jovens. O jovem que tem brilho nos olhos quando fala para você de um resultado ou de uma pesquisa que quer fazer, etc., você tem que apoiar e tem que dar tudo que você puder para que ele consiga, não é isso? Atingir aqueles objetivos. E a gente tem tido sorte, porque todos os pós-graduandos que a gente colaborou com a formação deles estão bem-sucedidos em vários lugares do país, tá certo? Nós perdemos recentemente o Dominguinho, né? Foi uma perda para a fisiologia e para a gente como o orientador dele, né? Mas, olha, esse é um dos cuidados que a gente tem que ter como mestre, né? Cuidado de proporcionar as melhores condições para que os jovens possam desenvolver as suas ideias. Por isso que eu falei, o fruto isto é, o trabalho que para fazer progredir uma linha de pesquisa como essa é fruto de trabalho de jovens colaboradores que entraram no sistema de pós-graduação e hoje são independentes pelo país inteiro. Verdade, professor. Muito boa. Josiane, professora Josi, comentar? Sim, é um comentário que eu gostaria de fazer em relação à apresentação do Dr. Antunes. No final ele colocou lá, achei muito bacana as técnicas, né? E aí a gente vê toda a evolução, né, das técnicas e o senhor acompanhando todo esse processo evolutivo, desde o animal inteiro até o RNA, né? Aí eu queria perguntar isso para o senhor. Acho importante a gente se atualizar em relação às novas técnicas. Eu me lembro quando eu estava no laboratório do senhor, o senhor estava começando aquela técnica de microarray, não era? Exatamente. Então, mas assim, em relação a nós que somos fisiologistas, como que o senhor lida com isso assim? Como que o senhor trabalha com essas técnicas extremamente rebuscadas, a biologia molecular, o DNA, a expressão gênica, e casa tudo isso com o animal inteiro? Como o senhor faz essa... Porque eu acho importante, assim, que só saber se expressou ou não uma proteína, isso não fala muito sobre a fisiologia. Então, como que o senhor integra isso? Pois é. Acho que foi no simpósio Covian. O Eduardo está aí ouvindo, tá, né? Tá. No simpósio Covian, eu tive a ideia, porque eu tinha lido num relatório da International Union of Physiological Society, uma das questões fundamentais durante essa evolução toda é que depois da biologia molecular começou a desaparecer departamentos de fisiologia. Era cardiovascular ligado. Até eu queria só fazer assim uma observação paralela, que quando no ano de 2003, se não me engano, eu quis montar um laboratório de biologia molecular para todo mundo, lá no departamento. Mas teve docente que não quis. Não usa essa técnica. Então, foi um momento talvez,
de não pensar bem naquilo que era o futuro. Porque quando a gente está concentrado num problema, você quer resolver aquele problema, né? E às vezes você esquece das outras coisas. Mas você fez uma pergunta não é difícil de responder, mas também não é fácil. A fisiologia vai desde os sistemas, né, até o âmago da célula, até o gene. Você quer explicar, por exemplo, as alterações que ocorrem lá no paraventricular em resposta à desidratação. Aí você vai ver ali as alterações de RNA, isso aí, você faz essa ideia. Bom, aumenta a expressão de tal gene, tal. Agora, você entra com o transcriptoma. O transcriptoma te dá tonelada de gene. E às vezes te indica um gene novo, né? E aí, como é que você faz? Eu sempre procuro ver o sistema e ir até lá embaixo para explicar o fenômeno. Se eu puder fazer isso, esse é o ideal da gente. Nós não podemos falar, não, eu estou fazendo genética molecular, etc., não quero saber de vocês. Mas vão ter que saber. Para explicar o fenômeno genético, eles têm que saber a fisiologia como um todo, tá certo? Então, isso eu acho que não tem dúvida. Nós trabalhamos em coisas específicas, especializadas, mas vale com o intuito de conhecer o funcionamento normal, geral. Não é isso? Então, isso foi uma das coisas que eu falei no simpósio que eu vi lá na abertura, tá certo? Eu acho que a gente tem que procurar. Agora, você não tem que saber todas essas técnicas. Eu acho que aí é outra coisa. Por isso que a colaboração que nós fazemos é que é importante. Nós somos multidepartamental no sentido de fisiologia, que cada setor é quase um grupo independente, né? Mas que trabalha no sentido de explicar as alterações que ocorrem no indivíduo como um todo através de pesquisas moleculares, né? Fazendo o RNA, o transcriptoma, etc. O André fez uma apresentação recentemente lá, acho que foi lá no Congresso da SBFIS. Se não me engano, foi na SBFIS. Foi lá na SBFIS. Em que ele faz isso, vê o animal com pobre de sódio, quais são as alterações hormonais e quais são as alterações que ocorrem na excreção de sódio, etc. E vai lá no supraótico ou no paraventricular, faz aquela coisinha pequenininha, né? E vai para dentro dela ainda estudar os genes, né, alterados naquela resposta. Por isso que eu acho que nós temos que estar assim. Pode falar, quem? Sim, não sou eu. Acho que nessa sua resposta acabou que contemplou também a questão da colega Alice Calisto, né? E nosso colega, eu acredito que seja o nosso colega Wagner Antunes, quer fazer breves comentários para a gente poder dar seguimento ao evento. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer revê-lo, professor mesmo. Antunes. Tudo bom? Sempre bom ouvi-lo, professor. Oi, tudo bem? Como é que tá? Tudo ótimo? Estou em paz. Então tá bom. Não, só fazer um breve comentário em relação a essas metodologias. Eu acho fantástico, né? Todo mostrar essa evolução que o senhor mostra, a fisiologia integrativa, nunca esquecer ela esquecer a importância dela no contexto e um pouco o que me preocupa, talvez, o uso meio que indiscriminado, às vezes, das metodologias sem uma boa pergunta, né, professor? Então, a metodologia, ela só tem, como o senhor coloca muito bem, esse poder de responder questões bem feitas, né? E não repetir o que já foi feito há 30, 40 anos atrás. É claro, com um refinamento maior, né? Claro. Mas é sempre no sentido de procurar responder novas questões. Então, acho que a gente que vê, enfim, vários trabalhos na literatura, muita gente repetindo, né, o que foi feito com microinjeções há 30 anos atrás. Claro, com o refinamento das metodologias que temos hoje, né? Mas é importante ter novas perguntas e dissecar melhor os mecanismos, né, professor? Claro, claro. Né? Nesse sentido. O Wagner, uma das coisas que me faz lembrar foi na época do rádio municipal.
eu tinha ido fazer o pós-doc, depois de 2 anos eu voltei para aprender a técnica de munições. E aí, lá em determinado momento, eu fiz uma discussão com o Macan, etc. Falei, professor, mas para que nós vamos fazer essa técnica se nós já temos a resposta biológica? Tá aí. É isso aí. Os ensaios biológicos já mostravam as alterações. Esse é um ponto importante. Ele falou, não, mas você está olhando com um microscópio, você vai encontrar alguma coisa diferente. Mas é isso aí, concordo com você. Obrigado. Obrigado, professor Wagner Antunes, da Departamento de Fisiologia da Universidade de São Paulo. Agradeço a pergunta. Professor Antunes, mais uma vez, agradecer a sua brilhante palestra. Eu acho que é um exemplo para todos nós e para os novos pesquisadores que estão surgindo, então que iniciando, servem de um excelente exemplo, né, nessa longa e tão preciosa caminhada que é a nossa vida de pesquisador, professor, né, que a gente tanto enaltece. Dando seguimento, agradeço a sua palestra e sua presença mais uma vez, e dando seguimento, eu gostaria de convidar a Tafnis, né, para dar seguimento. Antes da Tafnis, queria perguntá-lo se tem alguma consideração para encerrarmos essa palestra inicial, ou se posso dar seguimento com o evento. Você está perguntando para mim, não? Sim. Desculpe. Algumas considerações finais ou eu posso dar seguimento? Eu tenho um defeito. Você está percebendo aqui que sou o único que está usando o microfone. O aparelho auditivo aqui. Mas eu não entendi bem a pergunta, mas as considerações finais que eu daria era que a gente tem que fazer aquilo na vida, aquilo que gosta. Né? E um dos fatores fundamentais para a gente encontrar aquilo que gosta são os mestres. Você pode notar isso, que você escolhe uma determinada área, etc., porque você tem uma afinidade emocional e você gosta, acaba gostando. Eu já falei isso várias vezes, eu queria ser cirurgião. Eu sou goiano, nasci na beira do Araguaia, você percebe? Candango, não é candango, não. É na beira do Araguaia. Lá, e fui para Goiânia com idade de 6 anos. Meu pai também queria que eu estudasse. E não sei, porque eu tive gosto para estudar, né? E sempre tive apoio para ele, e estudava, etc. Então, os exemplos que a gente tinha eram de pessoas honestas, trabalhando, cada um cuidando da família e ajudando os outros. Depois de uns anos, eu fiquei 3 anos, acho que no seminário, mas não no seminário, era na igreja de Goiânia, trabalhando ali como auxiliar dos padres e também me permitia estudar. Então, eu fiz o grupo, terminei o grupo e fiz o ginásio com eles. Então, eles também causaram um estímulo bastante na vida da gente. Então, isso que eu me preocupo muito, os exemplos que a gente tem, não é isso? Que a gente adquire ao longo da vida, os amigos, assim, e aí procurar fazer aquilo que melhor atende o interior da gente, né? Procurando sempre fazer o bem, né? A ideia da gente, como médico, sempre é atender, fazer o melhor possível para a sociedade, né? Para isso sempre... E como cientista não pode deixar de ser também, não é? Então eu desejo a todos aí, que eu tenho certeza, que estão ouvindo, sucesso na vida. E faça realmente aquilo que goste e tenha, aqueles que são mestres, tenham a preocupação com os jovens. Não pode cortar a cabeça de gente boa, né? Às vezes, eu tive professores em algumas áreas, não vou dizer qual, mas é de área básica, hein? Que não eram estimulador. Estava fazendo uma aula prática, do lado dele, um aluno dosando amido. A técnica de dosar amido, carboidrato, etc. Aí ele chegou do lado,
perguntou para o menino, o jovem, o que ele estava fazendo. O que ele estava fazendo. Que explicasse. O camarada não soube explicar. Na mesma hora, ele deu um grito na sala. Para! Todo mundo, para, ninguém vai fazer mais nada. Isso não vale nada, vocês estão fingindo que estão fazendo. Olha, naquela época, eu fico assim, eu vou fazer trabalho com esse camarada? Jamais. Jamais. E foi assim. Não vou dizer o departamento, porque isso é importante. Tem repercussão. Né? Mas enquanto que no Covian, por exemplo, no Maurício Rocha Silva, por exemplo, Maurício ia trabalhar todo dia, inclusive domingo. Ele tinha um charutão que ele fumava charuto, aquilo recidia por todo lado. Aí, quando a gente passava, várias vezes ele me chamou. Eu não era aluno da farmacologia, era aluno da fisiologia. Para saber o que eu estava fazendo, o que eu ia fazer, pá. E com isso, ele formou um dos melhores departamentos de farmacologia do país na época. E até hoje é um dos bons departamentos. Mas o Grefe, você vê o Camargo, o João Garcia Leme, todo aquele pessoal foi formado sob a égide do Maurício Rocha Silva. Preocupava com o jovem, tá certo? Eu não era aluno dele, mas ele preocupava com a gente. Queria saber o que estava fazendo. Por que eu ia lá trabalhar? Para a linha de pesquisa. Então é isso aí. Gente, felicidade. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Agradecemos a sua presença. Encerramos essa sessão de abertura com muito orgulho, muito prazer em escutá-lo. E passo a palavra para a Tafnis para dar seguimento ao evento. Tafnis.